Racismo reverso. Então, o vídeo de hoje vai falar sobre esse tema, um tema sério, por isso eu não vou basear o meu vídeo em achismo, no que eu acho, no que eu não devo de achar. Então, antes de fazer esse vídeo para vocês, na verdade, eu nem ia falar sobre isso, nem ia falar sobre racismo reverso. Porém, pesquisando para eu saber mais sobre o assunto, eu comecei a pesquisar vídeos no YouTube, também li bastante coisa, coloquei no Google racismo reverso e aí vai ter vários textos, vários literários, várias pessoas que estudam sobre o assunto, que estão realmente dentro do assunto. E um vídeo que me chamou muito atenção e me fez mudar de ideia, realmente querer fazer esse vídeo, foi um vídeo de uma mana, que não vem ao caso o nome dela, não quero expor ninguém, embora esse vídeo esteja no YouTube, e é muito fácil vocês acharem, assim como eu achei, mas quando uma mana, ela é negra também, e ela fala que o racismo reverso existe sim, e ela diz algo que eu achei muito forte, foi ela ter dito que nós negros, ao defendermos o racismo reverso, estamos defendendo que um branco, que nós podemos xingar e maltratar um branco. Eu fiquei abismada. Realmente foi isso que eu fiz. Porque não é isso. Em primeiro lugar, para a gente entender que racismo reverso não pode acontecer, não tem como acontecer no racismo reverso, a gente precisa entender o que é racismo. Se a gente não entender o que é racismo, a gente vai começar a proliferar um monte de opiniões. Esse não é um assunto para a gente ter opinião, é um assunto que a gente precisa saber do que está falando, né? Porque é um assunto sério. Então, o que é racismo? Eu confesso para vocês que há muito pouco tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu também acreditava em racismo reverso. Por quê? Eu aprendi na escola e durante a minha vida inteira um conceito errado do que é racismo. Eu aprendi erradamente que racismo é ódio ou intolerância com outra raça. Então, óbvio que se esse for o conceito, é óbvio que se um branco maltratar ou xingar um negro, ele está sendo racista. E também se um negro maltratar, xingar, enfim, né, um branco, ele também estará sendo racista. Porém, eu descobri tarde, né, mas ainda bem que descobri que não é isso. Racismo não é simplesmente você ter ódio ou intolerância com outra raça. Racismo, ele é estrutural. Entenderam? Então, para haver o racismo, precisa haver toda uma estrutura na sociedade. A sociedade, no caso, eu vou falando do racismo no Brasil, porque é o país que nós vivemos, tem que estar estruturada sobre esse racismo. Racismo, gente, não é simplesmente um preconceito que eu tenho com outra pessoa. Entende? Então, para vocês entenderem, eu vou deixar alguns vídeos linkados na descrição para vocês poderem entenderem melhor, várias pessoas explicando sobre isso, até mais didaticamente do que eu. Mas o que é o racismo estrutural? O que precisa haver para haver um racismo? Nós, negros, fomos tirados, né, lá do continente africano, tirados mesmo igual bicho, pegados, jogados nos navios negreiros e trazidos para o Brasil. Não é? E a partir daí, toda a nossa estrutura, toda a nossa sociedade brasileira foi firmada e foi organizada em cima desse padrão estrutural racista e escravocrata. Então, daí vem todo um racismo, né? Os negros foram obrigados a trabalharem, foram tratados igual bicho, toda a história que nós já conhecemos. Isso é racismo. E o racismo tem as suas consequências, como a consequência na língua. Muitas vezes a gente fala coisas, a gente não percebe como é racista a língua, por exemplo, quando a gente diz, nossa, a coisa tá preta. Uma maneira de dizer por quê. Se tá preta, tá ruim? Tá vendo o racismo aí, que é todo estruturado, desde lá de trás? Então, isso é racismo. Por isso, quando um branco xinga um negro, diz negro, seu negro fedido, seu negro do cabelo duro, isso é racismo, porque a nossa estrutura social foi firmada e foi organizada em cima disso. E além disso, não é só um xingamento que passa e acabou, é um xingamento que reflete toda a nossa sociedade e que faz com que todo negro seja menos na nossa sociedade.
Não é simplesmente chamar um negro de negro do cabelo duro. Esse negro do cabelo duro, ele tem menos oportunidades de emprego, ele é menos visto. Vocês podem ligar a televisão de vocês me dizem quantos negros vocês encontram. Numa população de 54% de negros. Isso é racismo, né? O racismo, ele não só te tira sua autoestima, como ele te tira dos lugares. E o racismo, ele precisa vir de uma classe dominante para uma classe subjugada. Foi o que aconteceu com nós negros, não é? Então, quando um negro chama um branco de seu branco, sei lá, fedorento, seu branco Gasparzinho, ou sei lá, enfim, isso é muita coisa. Isso denota falta de educação, isso denota agressividade, pode denotar, assim, um ódio contra aquela raça branca, mas racismo, gente, não é. Quando a gente diz que racismo reverso não existe, a gente não está dizendo que um negro tem o direito de tratar um branco mal, de xingar um branco, enfim. Não é isso. A gente simplesmente está dizendo que quando isso acontece, quando um negro faz isso com um branco, ele não está sendo racista. Ele pode estar sendo tudo. Mal educado, agressivo, mas racista não, ok? E basta a gente ver. Seria a mesma coisa, acreditar em racismo reverso para mim, seria a mesma coisa que, hoje eu entendo que é a mesma coisa que eu acreditar que um judeu tem racismo reverso com um alemão. Gente, impossível. Quem morreu os milhares foram os judeus, quem morreu os milhares foram os africanos ao longo de todo esse período de escravidão, né? E ainda morremos até hoje, em 25 minutos, morre-se uma criança, pelo menos uma criança negra ou uma criança adolescente. Isso é racismo, entende? Então, é isso que eu queria falar para vocês, entendeu? E com relação também ao racismo reverso, que muitas pessoas falam que quando um negro, né, trata um negro mal, fala alguma coisa com outro negro, isso está sendo racista reverso. Isso também é impossível. Para isso existir, teria que lá atrás um negro ter escravizado um outro negro, para aí sim ele ser um racista reverso. Isso não aconteceu. Então, racismo reverso nesse sentido também não existe. O que existe é auto-ódio. É quando um negro não gosta das suas características, não gosta do seu cabelo, não gosta de ser negro, né? E isso fica para um outro vídeo. A gente, por que não gosta? Por que um negro não se vê negro, não gosta de ser negro? Tem um motivo. Mas quando um negro trata um outro negro mal por questão de cor, então ele não está sendo racista reverso. Ele está sendo ele está demonstrando aí um auto-ódio, mas racismo reverso não é. Ok? Então, esse é o vídeo. Eu vou deixar na descrição outros vídeos que falam sobre isso, para vocês poderem ler e se informar mais. Por favor, gente, vamos evitar isso. Racismo reverso, isso não existe. Ok? Nos amemos mais, sejamos mais educados uns com os outros, mas racismo reverso não existe. Ok? Tchau e até a próxima.